O cardiologista Giovanni Meloni conversa conosco ao vivo aqui na Rede Brasil de Televisão. Está no ar uma edição especial deste nosso RB Notícias. Ele é autor desse livro que já está na sua quinta edição. Quarta edição. Dr. Giovanni Meloni, paulistano cardiologista, chega à quarta edição desse trabalho prestando importantes informações aos seus pacientes, aos médicos residentes e leigos. Médico do Hospital Albert Einstein de São Paulo, que vai falar o que inspirou o Dr. Giovanni Meloni a escrever esse livro, hein? Então, em verdade, o que a gente percebe é que as pessoas acabam não fazendo a prevenção porque elas não têm um conhecimento adequado. Por exemplo, foi feito um local aí onde quiseram fazer um controle de natalidade, um local, sem citar nomes. E aí foram lá, explicaram para os índios, tudo mais, do controle de natalidade, como deviam cruzar o córdão, a camisinha, e mostrar o bambu, como deveria ser feito no homem, etc. Tal. Anos depois, eles voltaram lá e viram que estava cheio de crianças. Quer dizer, o controle de natalidade não aconteceu. Não nada. E não entenderam nada e perguntaram, mas o que aconteceu? Falaram, fizeram exatamente como vocês explicaram. Quando foram ver, eles tinham um local lá cheio de bambu com a camisinha colocada. Ou seja, o que foi passado, a interpretação foi totalmente errônea de quem passou e de quem escutou. Então, o grande problema é que as pessoas não fazem a prevenção porque elas não têm o conhecimento que deveria. E isso com tudo que tem na rede social, com tudo que a televisão tem, com todo esse alcance. Então, as pessoas não entendem, elas acham que um check-up é um colesterol e um eletro. De longe, isso não é um check-up. Então, o check-up clínico cardiológico vai muito além disso. Para eu saber se o meu coração vai bem, o que é que eu tenho que fazer? Procurar um médico, obviamente, da especialidade, no caso, se for da parte cardiológica. E esse exame de esforço? Então, na verdade, existem exames prévios e o exame de teste ergométrico também. Numa esteira e faz seu coração... Saiba, irmão, que uma das principais causas de morte em pista de Cooper é em jovem. Por quê? O jovem está lá correndo, porque é um jovem, é sarado, está bem, e ele, tirando o fato de tomar um monte de substâncias que às vezes colabora contra, pré-treino, energético, termogênico, BCA, glutamina, creatina, hormônio, que tem que tomar muito cuidado com isso, mas tirando isso, às vezes o atleta que está lá fazendo e acontecendo, seja o amador ou o profissional, ele acaba tendo uma parada por uma fibrilação. Por quê? O coração dele, por uma questão genética até, ele tem a parede grossa, chamada de hipertrofia ventricular esquerda. A hipertrofia ventricular esquerda, ela causa, para quem corre, um risco enorme de arritmias mortais. E para tirar essa pessoa tem que ter um desfibrilador. Então vai ser, quer dizer, a pessoa vai ter um problema, vai ter que ter um médico, vai ter um desfibrilador. Então o risco de morte dessa pessoa é grande. A principal causa de morte em pista de Cooper, em academia, é essa hipertrofia ventricular esquerda. E isso é muito bem observável e tratável. Eu tenho pacientes com hipertrofia e eu brinco com eles. Se for para atravessar a rua, atravessa andando, não atravessa correndo. Porque quem tem hipertrofia ventricular não pode correr, precisa fazer um tratamento adequado. Para você entender que isso já, então, previne. Para quem tem uma doença dessa, não ter um problema você fazer um exame. Fazer exame prévio. Então, você detecta antes isso. De decidir. Exatamente. Correr. Então, num eletro, num eco, num exame clínico, você vai detectar vários problemas de arritmia, você vai detectar hipertrofia e tantas outras doenças que poderão estar presentes naquela pessoa, jovem ou de meia idade, como eu disse. E aí você faz os exames. Eu quero correr, quero fazer, tudo bem, faça os exames e aí, lógico, também o teste ergométrico vai fazer parte disso. Isso é para quem não sente absolutamente nada, porque às vezes o não sentir nada não significa que a pessoa não tem nada. É como eu digo, pressão alta é um inimigo silencioso, pressão alta é uma assassina silenciosa. As pessoas convivem bem com pressão alta, como tantas outras doenças que as pessoas têm, acham que está tudo bem e não está, porque ela não vai ao médico, não vai fazer prevenção, porque acha que tudo aquilo ali é desnecessário. E o nosso sistema também de saúde também não colabora. Principalmente o SUS, porque filas enormes e as pessoas não têm tempo, não têm condição, porque hoje está complicado, mas a prevenção é importante. Hoje prevenção existe para tudo. Então essa é a situação. A gente pode ter uma longevidade desde que a gente entenda que tem que fazer um investimento. Do mesmo jeito, eu quero ter dinheiro um dia na minha vida. Você põe R$10, R$100, R$1. Lá na frente, quando você tiver uma idade avançada, você vai ter um dinheiro, porque você colocou lá atrás. Se você quer ter saúde, você vai ter que investir nisso. Quanto antes você começar o investimento na sua saúde, na dieta, na procura ao médico, na prevenção, nos especialistas, você vai ter o quê? Prolongar a sua vida e vai tratar o que tiver alterado. Se não tiver nada alterado, é melhor. Se tiver alterado, você resolve isso. O senhor considera que o governo brasileiro dá um serviço médico, eu nem diria contento, mas que pode, de uma certa forma, amparar
a população brasileira, de uma forma, principalmente aquele que não dispõe de recursos, não é, para frequentar um hospital de referência no qual o senhor trabalha. Por exemplo, o SUS. O que o senhor pensa a respeito do SUS? Então, o SUS é um sistema que, teoricamente, ele tem um desenho maravilhoso. Porém, na prática, por razões claras, ele acaba não funcionando. Por quê? Porque existe uma superlotação, os hospitais faltam tudo. Então, por exemplo, na época do Covid, a gente viu muitas pessoas sendo vitimadas porque não tinha antitrombótico. Então, a gente sabe que o Covid... né, faltou oxigênio lá no norte. Tinha lá um problema que causa trombose. Então, você precisa ter um remédio para trombose. Infecção hospitalar, se você não tiver um antibiótico, você... E por aí vai. Não tinha os respiradores e tudo aquilo que a mídia divulgou, para a gente não entrar em detalhes, para não criar um problema. Mas se a gente tem mão de obra qualificada, se a gente tem como atender as pessoas vão acabar indo. O problema é que as pessoas desistem, porque sabem que são horas, tem que pegar senha, e quando vai, o atendimento acaba não sendo como deveria, então acaba sendo ruim. A gente percebe que uma cirurgia ortopédica, a gente sabe que fratura ortopédica tem que ser operado meio que de imediato, porque ficar parado, acamado, dá o risco de trombose, a própria cirurgia em si já causa esse risco. As pessoas estão aí há meses esperando uma cirurgia para colocação de prótese. Então, é uma coisa completamente absurda. É um Isso desafio. A gente vê toda hora. Então, assim, chega a ser um desrespeito com as pessoas que pagam seus impostos como eu pago. Então, a gente acaba tendo que procurar, obviamente. Quanto ao Hospital Albert Einstein, onde eu me orgulho de fazer parte do corpo clínico, ele tem gestão em muitos hospitais e funciona muito bem. Porque o Einstein é uma referência. Ele tem o seu lado social também, e ele, né? Totalmente, ele consegue fazer um trabalho que funciona bem, inclusive no SUS, onde o Albert Einstein é gestor. Então, é possível isso sim. Mas o Brasil ele é enorme, então nós temos mais de 200 milhões de pessoas. A Clinicore, isso aí que é a minha sugere, clínica, doutor Giovanni, a gente faz uma prática disso paralela também. O problema é que é pontual. Nós temos que falar em uma situação onde abrange muitas pessoas. Então precisaria de muitas pessoas voluntárias, muitas pessoas, e seria meio que impossível. Aí entra a parte governamental, que deveria disponibilizar, falar com os conselhos federais e regionais. Essas são sim classes que poderiam atuar de maneira a buscar profissionais qualificados para cada ponto, mas não há esse engajamento como deveria. Mais médicos, por exemplo, tem que passar pelo Conselho Federal de Medicina. Fora isso, não funciona. Essa decisão do governo voltar com os mais médicos, uma tentativa feita com médicos cubanos nas duas primeiras administrações do presidente Lula e depois da presidente Dilma Rousseff, a volta dos mais médicos, o senhor acha uma boa ideia? Eu acredito que o médico, como qualquer profissional, ele é importantíssimo, desde que ele tenha a qualificação. Então, ele tem que passar pelo Conselho Federal e Regional de Medicina, fazer o revalida. Se ele passar por esse processo, onde o Conselho Federal valida isso, eu acho que tudo é válido. Eu sei que eu atendi um paciente um dia e falou, você sabe o que me falta na minha padaria, doutor? O quê? Qualificação. Se eu perder a pessoa que faz pudim, eu estou perdido, porque ninguém vai saber fazer o pudim. Para você entender onde a qualificação entra. Porque hoje, mexer no computador, meio que todo mundo sabe. Mas fazer um pudim, um pão, nem todo mundo sabe. E aí você põe a desejar. E a mesma coisa no sistema de saúde. O problema é que, se você põe um profissional que não sabe lidar com a situação, se não tem uma especialidade adequada, e aí entra as especialidades que são importantíssimas, você pode deixar a desejar. Isso é muito claro, isso é em qualquer situação. O avião hoje já está provado. Por que os acidentes aéreos acontecem? Esses acidentes grandes. A maior parte dos acidentes foi falha humana, porque tudo é correto quando é 1 mais 1 é 2. Quando há um monte de luzes acendendo, o piloto se perde, porque o ser humano não está acostumado na emergência. Isso acontece para o médico, que é o que aconteceu na época do Covid, do piloto e em qualquer situação. Por isso que tem que ter a qualificação, para se evitar problemas. O Brasil aprendeu muito ao enfrentar a pandemia de Covid? O Brasil ele é referência, e eu digo isso porque eu viajo muito para o exterior, para todos os tipos de congressos, do College, do American Heart, etc. O Brasil é referência. E eu vou te dizer, o Albert Einstein, na minha opinião, ele se equipara a qualquer hospital em Cleveland, em Mayo Clinic, no mundo. É um hospital referência e é no Brasil. Nós temos um sistema de saúde maravilhoso. O que falta é melhorar esse desenho. É só melhorar o desenho. Quem sabe essa organização internacional Médicos Sem Fronteiras seria um exemplo. Eu acho que o desenho e buscar a qualificação, é isso que está faltando. Doutor, olha, infelizmente, o nosso papo vai ter que ser interrompido pelo problema do nosso tempo, não é? Hoje, sexta-feira, nós estamos chegando ao finalzinho desse nosso programa, só vamos voltar na segunda agora. Só me resta, neste momento, agradecer muito e recomendar a compra do seu livro. Vem a dose correta da editora Líbero, a dose correta para uma saúde perfeita.
Muito obrigado, viu, Posso passar meu pela contato? sua presença. Por favor. As pessoas que quiserem entrar em contato no Centro Médico Clínico Cone, no 2302-7550, né? Eu tenho o maior prazer de atender a todos e explicar. E a gente também tem uma situação paralela de ajuda e colaboração. E o que a gente espera é isso, prevenção, check-up e orientação. Isso faz toda a diferença para todo ser humano. Eu agradeço o convite. Foi um prazer. É uma honra ter sido entrevistado por você. Foi um prazer e honra para todos nós aqui. Muito Seja obrigado. bem-vindo mais uma vez. As portas da Rede Brasil Muito estarão obrigado. sempre abertas. Muito obrigado, ouvintes, amigos e telespectadores. Voltamos na segunda agora. Um bom fim de semana a todos.